Oi, pessoal, boa noite. Namastê. Muita paz nessa existência e em todas as outras. Um amor muito lindo fluindo através de todos nós, para que dessa forma, cada vez mais, sejamos verdadeiramente livres, libertos, sensacionais, refrescantes e sensuais ao mesmo tempo. Ancorando essa presença de luz maravilhosa que somos no planeta, com muita paz, com muita bênção, para que essa percepção do dois, essa percepção dual, ela cada vez mais se faça presente no auto-inquirir-se, na autogestão desse autoconhecimento, para que verdadeiramente se cesse o sofrimento, a ilusão com a separação da fonte, para que verdadeiramente o que é você surja, renasça, floresça. Hoje me veio de falar um pouquinho mais com vocês a respeito da flor do espírito. Não é a flor do espírito craseado, não é a flor do espírito. Está certo a ortografia, não estou falando que está errado, estou falando que está certo a ortografia. Algumas pessoas me perguntaram, não seria a flor do espírito, como se fosse assim, estamos à flor da pele, né? Estamos com os nervos à flor da pele? Não. A gente vai falar sobre a flor do espírito. Tá bem? Então hoje o significado disso tudo que somos vem florescer, vem do reconhecer-se, vem desse momento aonde estamos com essas sementes plantadas, a fim de que verdadeiramente reconheçamos em nós todas essas virtudes que fazem de nós flores do espírito. Poderíamos encerrar por aqui. Já falamos, não é isso? Agora o resto é só blá 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 para a gente conseguir fazer o trabalho. Vamos fechar os olhos um pouquinho, vamos meditar um pouquinho, vamos prestar atenção na nossa respiração. Percebe o seu inspirar, perceba o seu expirar. Perceba o teu corpo fluir através de si mesmo. Inspira e solta bem devagar. Se conecta com todo esse potencial que é você. Sente fluir toda essa energia passar por você, de baixo para cima, de cima para baixo, ao redor de você, por você, em você, com você. No seu tempo você pode abrir seus olhos. No seu tempo você pode sentir os seus pés, as suas mãos, as bochechas, os ouvidos.
Namastê. 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 Assim como as moléculas que compõem a água, assim como cada partícula que compõe cada molécula de água, assim como cada microexistência biológica que compõe o que irá compor a composição de uma molécula de água, assim como tudo que vem antes disso, você também é. E toda essa mesma existência que flui dentro de cada composição de uma gota de orvalho é como cada um de nós, dentro dessa mesma composição. Quanto mais nos aprofundamos dentro do âmago mais profundo do que seria para nós uma profundidade a nível de autoconhecimento mental, mais nos deparamos com o silencioso e vazio ser. E dentro de todo esse reconhecer-se, aonde se chegará em algo tão vazio, é que existe ainda algo a ser quebrado, a ser, de certa forma, observado e inquirido, que é esse silencioso ser, que é essa manifestação pura do que é Deus em você, em cada partícula, das partículas, das partículas, das partículas da sua existência aqui. Essa é a fórmula da decomposição biológica, química, para a manifestação física da tua existência nesse planeta. Assim como para qualquer outra existência também aqui, nessa dimensão, nesse momento, nessa frequência, no planeta. Existe uma fórmula para isso. Essa fórmula é a fórmula da criação e da manifestação divina. Dessa forma, dentro de toda essa composição criada do que é você, existem variações dessa composição, mas vindas de um mesmo lugar. E cada variação dessa se forma uma nova forma de ser. Só que é apenas uma experienciação, é apenas uma molécula que se quebra, apenas uma cadeia que se forma, apenas um movimento que se repete, ou às vezes um que não se repete, que faz com que as coisas sejam visualmente e até mesmo pela experienciação dos sentidos humanos aqui, que seja um pouco diferente, ou que pareça separado. Quando na realidade, ao apurarmos um pouquinho mais o nosso olhar para tudo isso que constrói o que chamamos de realidade, nós começamos a perceber que talvez existam algumas falhas dentro de toda essa perfeição.
falhas, entre aspas, acontecem quando você começa a perceber aquilo como realmente é. Quando você começa a descobrir sobre essas fórmulas, quando você começa a se desfazer verdadeiramente, você não se irrita, você não acha insuportável, você não acha que está acima, ou que já tem conhecimento, ou que está abaixo, ou que não tem conhecimento. Você não acha nada. Absolutamente nada. E essa, inclusive, é uma das muitas peças que são pregadas ao buscador, ao que está na jornada, né? Ao buscador espiritual, de que ele vai evoluindo espiritualmente. E aí tem certos lugares, né? Nossa, eu não consigo mais ouvir esses papos, eu não consigo mais sentir esse cheiro, eu não consigo mais comer essa comida, eu não consigo mais me relacionar com pessoas que não estão mais pensando assim como eu. Quando na realidade isso tudo é uma tremenda ilusão de uma separação egóica, colocando você como se a sua cadeia de DNA, a sua fileira de DNA, ela fosse um pouquinho mais brilhante do que a do outro. Então talvez por isso você tenha algum certo tipo de privilégio e o comportamento até muda. É por isso que o nariz empina, é por isso que o salto cresce. Quando na realidade, quanto mais você percebe o seu crescimento espiritual, menos essas coisas importam. Menos importa se estão falando mal de você ou não, estão te atacando espiritualmente ou não, se a sua vida está seguindo um rumo que seria o rumo certo ou não, se alguém do seu lado falou alguma coisa, nossa, mas fulano falou, nossa, mas deve ser muito evoluído ou pouco evoluído, então, nossa, eu não me sinto pronto para isso, eu não me sinto merecedor, ou talvez o que eu esteja fazendo esteja muito pouco dentro do que eu poderia estar fazendo. Isso tudo faz parte dessa programação que faz como se fosse uma malha fina em cima de toda essa perfeição que já é você, dessa pura conexão de tudo o que já está disponível para você. Mas você só vai perceber a disponibilidade do universo, a disponibilidade de Deus, a disponibilidade da natureza em ajudar você quando verdadeiramente o que você estiver fazendo estiver de acordo com todas essas leis universais. E todas essas leis universais que estão escritas no livro da vida, estão escritos em vários outros códigos de conduta espirituais, fazem com que você guie o seu caminho de uma forma progressiva. Prestem atenção. Progressivo. Progressista. Não quer dizer que seja uma escala evolutiva, mas sim de progresso. Porque se nós estamos falando sobre progresso, nós estamos falando em nós expandirmos junto ao cosmos. Quando eu me coloco como, de certa forma, expandindo junto com o cosmos, eu paro de ter um movimento que é um movimento meu da mente e sigo um movimento natural, que é o movimento de toda a natureza. Da lua em todas as suas fases, do sol que nasce até se pôr, das marés, das montanhas, das placas tectônicas, de toda a natureza que flui para lá e para cá e todos os ciclos que fecham. Ninguém está parado. Nada não está acontecendo. Tudo acontece sem o esforço. Porque tem que acontecer. E dessa forma o ser humano também, dentro dessa cadeia que está subjetiva abaixo desse véu, funciona. Porque tudo funciona da maneira perfeita como se deve funcionar. E quando eu coloco o meu dedo em cima desse véu, eu começo a enxergar as coisas da forma que eu quero e quero direcionar o que essa natureza tem para mim. Então, quando eu proporciono esse direcionamento da forma que eu quero e não da forma natural,
eu, de certa forma, interrompo esse estado progressista do meu ser e não o meu estado evolucional. Porque o estado evolucional, ele é inerente a todas as suas cadeias de DNA e os seus processos de construção biológicas. Você vai evoluir. Aqui ou não, estão todos evoluindo. Não é sobre isso que nós estamos falando. Então esse também será um movimento que nós iremos começar a fazer algumas quebras de paradigmas e de palavras também, para que nós paremos, de certa forma, de não nos sentirmos merecedores de uma evolução, sendo que a evolução é inerente ao estado de ser. Sendo que se eu estou aqui agora, quer dizer que algo aconteceu para que eu estivesse aqui agora. E não houve esforço para isso acontecer. Nenhum. Só se você quiser que eu tenha cabelo de alguma forma, aí a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai interromper essa cadeia natural e vai tentar implementar alguma outra coisa. Brincadeiras à parte. Mas a gente não vai interromper essa cadeia natural, porque essa cadeia natural é o que é você. E percebe que quando algo não está gerando de forma natural, a própria cadeia evolutiva se encarrega de fazer determinados cortes. Vocês querem entender como que seriam esses cortes? Ah, Saulo, eu gostaria de entender como que seriam esses cortes. Mas engraçado é que todas as pessoas que eu penso aparecem para mim e agora foi o caso também. Isso é muito engraçado. Como que a gente faz isso? Percebam uma coisa. Você tem um cachorrinho macho, você tem uma cachorrinha fêmea, você acha os dois bonitinhos e fala assim: quando minha fêmea entrar no cio, eu vou colocar o macho, eles vão cruzar e vão dar filhotinho. Não é assim que funciona? 99,99% dos casos não dá filhotinho? Não é isso que acontece? Salvo um problema muito sério que algum dos cachorros tenham, uma coisa completamente fora da curva, né? Agora você pega a humanidade como está hoje. Tem lá o machinho e a fêmea, seres humanos. Não estou falando de sexo, gênero, não estou falando de nada disso. Não estou falando de opção sexual. Eu estou falando da construção de um ser humano, onde tem que ter um macho, tem que ter uma fêmea para isso acontecer, né? Ou, para a gente não falar do homem e mulher, vamos falar do espermatozoide e do óvulo. Pronto. Estamos falando da humanidade. Para isso acontecer, não basta que os dois estejam disponíveis e isso acontece? Por que não é assim? Por que não está acontecendo mais assim? Por que está começando essa coisa toda? Começou não, já começou essa curva, mas agora está uma coisa lá em cima. Inseminação artificial, coito assistido, olha, até coito assistido, que loucura. Tem... Olha que loucura, tem tanta coisa, né? Por que será que isso está acontecendo? Aí a gente vai mais além do que isso. Não só acontecer, porque acontecer já não está mais acontecendo de forma natural. E parir, tá natural? Não tá mais natural. A mulher, ela perdeu o direito de parir. Ela tem que ser parida. E quando você quer parir por si só, você é dada como louca. Você é dada como hippie maluca dos anos 60 que vai parir embaixo lá na caverna com uma poça de lama do lado e não pode encostar, não pode fazer nada. Tudo contamina. Vejam bem, eu não estou falando de certo e errado, coisas que acontecem, coisas que não acontecem. Eu não estou falando de nada disso. Estou falando de nada disso. Estou falando de uma percentual, de uma curva percentual
enorme, enorme. Vou falar de novo só para a gente firmar bem lindo. Enorme de cirurgias para parir uma criança. Até subir, até aqui em cima. Quando você vai nos países de primeiro mundo, principalmente os europeus, onde que temos as casas de parto, aquelas coisas todas, as doulas e aqueles negócios todos trabalhando. Só que parir se tornou um ato médico. A mulher perdeu a oportunidade dela verdadeiramente de ser a mãe e ela abrir por si só o portal do nascimento. Isso, meus queridos, não estou falando, mas aconteceu, mas é prematuro, mas deu complicação, mas sei lá o quê. Eu não estou falando de nada disso. Tudo isso é maravilhoso e graças à medicina isso é possível. Salvar vidas. Claro, isso é maravilhoso. Isso é sensacional, isso é lindo. Isso é perfeito, eu não quero sentir dor, eu vou tomar uma anestesia, eu não quero que isso aconteça, eu vou fazer isso. Perfeito. Deu uma complicação, Deus me livre e guarde, deu uma complicação, acontece alguma coisa, pronto. Não falando nada disso. Estou falando do certo. Estou falando do que é. É tão sério isso que a gente volta lá nos cachorrinhos cruzando. Lembra dos cachorrinhos cruzando que a gente falou lá atrás? Eles cruzam e daqui a um tempinho você já sabe que vai ter filhotinho, você já sabe que vai nascer, nasce e tá tudo certo. Mas a gente está falando de um cachorro, né? A gente não está falando de um ser humano. Claro, o ser humano não é um bicho. O ser humano não é um animal. O ser humano não faz parte da natureza. O ser humano não tem instinto. O ser humano não tem nada disso. Preste atenção aonde eu estou querendo chegar com vocês. O seu direito de nascer está sendo negado. O seu direito de conceber está sendo negado. O seu direito de escolher o que vai comer está sendo negado. E em breve nós teremos mais e mais e mais direitos negados. Por que eu estou tocando nesses pontos assim que pegam e pum? É para que vocês percebam. Não pela teoria da conspiração de ai meu Deus, as coisas estão acontecendo. Não, essa é uma constante que está acontecendo. E vai continuar acontecendo. Estou falando que tem ninguém por trás disso. Não estou falando a indústria farmacêutica, a indústria do... Não, ninguém está falando isso. Ninguém está falando isso. Porque tudo isso existe porque é permitido existir. Tudo isso existe porque existe uma função de existir. Não é certo, não é errado, não é nada disso que eu estou tratando aqui. Eu estou deixando claro para vocês que existe uma violência acontecendo com o ser humano que está se tornando normal. Uma violência ao estado natural do ser. Uma violência que ela começa de dentro para fora. Uma violência que ela começa do micro para o macro. E se vocês não estão acreditando sobre isso que eu estou falando, confiram no SUS os dados de percentual de partos via cesariana. Para você falar que 93% das mulheres do Brasil necessitam de uma cirurgia, nem sei se esse é o número, tá? Eu só quis criar alarde em vocês, mas precisa de uma cirurgia para parir? Sério? Que 90% precisam? Não precisam. 80%? 70%? Vamos falar um número alto, 70%. Precisam? Não precisa. Sério que os casais de 25 a 35 anos estão precisando fazer inseminação artificial para os filhos nascerem? Não, não precisa. Sabe o que precisa?
Precisa acabar com o químico, precisa acabar, tomar vergonha na cara, fazer atividade física, trabalhar o mental, o espiritual. É isso que precisa. Precisa disso. A partir do momento que você equilibrar seu organismo, lembrar que você é bicho, equilibrar todo o seu organismo, todas as suas taxas, tudo certinho. Ah, tem mais. O que que é? É ansiedade. Não é isso? Porque tem que ser pai, tem que ser mãe, tem que querer, né? O que que a ansiedade faz? A ansiedade corta isso tudo, né? Eu não sei, eu não sou doutor, lindo, maravilhoso, tipo a nossa querida Érica tá ali. Eu não sou doutor, lindo, maravilhoso, eu não sei o nome de nem, nada disso que eu tô falando, dos hormônios e tudo mais, mas eu sei que a ansiedade e o estresse são doenças desse século e fazem com que corte, sim, algumas taxas, né, de hormônios e sei lá o que, e essa coisa toda, e faz com que realmente diminua a capacidade genética, né? Então, meus queridos, esse não é um convite vocês a povoar o planeta, não. Isso, sim, muito. Ei, Érica, sim, muito. Isso mesmo. Eu não sei nome de nada disso. Depois, se vocês quiserem falar alguma coisa também, fiquem à vontade. Mas diminui tudo. Não estou convidando vocês a repovoar o planeta. Entendam, prestem atenção. Repovoar o planeta. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou falando. Porque às vezes vocês não prestam, vocês acham que eu estou falando coisa. Eu dou várias dicas para vocês do que tá acontecendo, sabe? Eu vou dando dica, vou dando dica, vou dando dica. Quem tá atento, quem tá relaxado, quem tá prestando atenção verdadeiramente no que eu tô falando, tá entendendo. Então, ó, eu vou repetir para vocês a terceira vez, só pra gente começar a ficar nessa vibe boa. Não estou convidando vocês nesse momento a repovoar o planeta. Eu estou convidando vocês a repensarem as suas estruturas para que sejam capazes de frequentar a nova era. Esse é o caminho. E o que isso tem a ver com a flor do espírito? Vocês estão achando que eu esqueci do tema de hoje? Vocês acham? Aqui é igualzinho Papai Noel, a gente não esquece de ninguém. Aqui é assim que funciona. Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, a gente não esquece de nada do que está acontecendo. A gente só dá volta, volta e volta. Sabe por quê? Porque tem gente que precisa ouvir isso. A gente precisa criar uma construção para que essa espiral ela vá começando a fazer algum tipo de sentido, não porque precise fazer sentido ou não, porque cada quebra que a gente dá, a gente consegue entrar um pouquinho mais aonde é necessário. E às vezes tem um coleguinha que, tipo, tá fazendo outra coisa e tal, pererei, e a gente precisa, tipo, presta atenção nisso. Aí a gente fala alguma coisa que chama atenção, repete alguma coisa, fala do repovoar de novo, fala da nova era de novo. Aí a pessoa fala assim, opa, nova era, repovoamento, repovoar de novo. E a gente começa a lembrar de que a gente está falando da flor do espírito. E a gente cai aonde a gente quer cair. Quando todo mundo está ligadinho nisso aqui. Nisso aqui o quê? Em toda estrutura natural que é você. Uma flor. Uma flor. É toda a sua estrutura espiritual. Toda ela. Uma flor. E para que essa flor nasça, cresça, desabroche, vire fruto ou não, porque flor vira fruto, né? Acho que as pessoas esquecem que flor vira fruto também, da semente. Né? Para que isso aconteça, é necessário com que você siga a ordem natural. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tchan, 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 tchan. Eu acho que daqui tem o Fred. Eu não sei se o Fred vai querer falar, porque ele nem ligou a câmera hoje. Se o Fred, se você quiser falar, eu queria trocar uma ideia contigo. Só para ver se você lembra de uma coisa. Porque eu tô vendo que você, acho que é o único que estava presente aqui, pra gente repetir uma coisa. Se o Fred não dormiu, é só abrir o microfone e a gente conversa.
Tudo, viu? E querido, você você estava com a gente em 2018 no Retiro de São Paulo. Uhum. E se você lembrar, você poderia contar a história da flor para as pessoas? Mas só se você lembrar. Se você não lembrar, não tem problema nenhum. Se você lembrar em partes, eu posso te ajudar. Nossa, sozinho assim, não tô conseguindo lembrar, não. Não? Lembra. Tchan, 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 tchan. Lembra do. Você lembra, Sueli? Sueli tá aqui do meu lado. Você lembra da flor? É por isso que a gente tem que falar várias vezes, porque a gente dá os exemplos e as pessoas esquecem. Isso! Pera aí que a Ah, Sueli lembra. Vem cá, Sueli. Você lembra? foi da hora também. Ok. Sueli tá aqui. Vai lá, dá oi pro povo aqui e fala aqui com o pessoal. Vai. Oi, gente, boa noite, tudo bem? É, não lembro se eu lembro de tudo, mas o Saulo pegou uma flor que estava fechada, ou pediu para alguém pegar uma flor que estava fechada. Para! Eu não mato nem pernilongo. A flor já tinha caído, não estava. E, e perguntou para alguém se aquela flor me ajuda. Pra quem? Para Pra Talita. Thalita. Talita, você não está online para contar essa história? E perguntou se aquilo era uma flor. Então volta, porque eu acho que as pessoas não entenderam. Peraí. Vou voltar, Ótimo. peraí. É que eu acho que as pessoas não entenderam. Existia uma flor que estava caída. Tá ok para todo mundo entendeu? Tinha uma flor que estava caída. Aquela flor que estava caída, ela era um botão de flor. Ela não era, ela não estava uma flor. Era um botão de flor. Aí eu falei com a Thalita assim, Thalita, pega aquela flor. Ela foi lá e pegou. Eu falei assim, o que eu perguntei? Se era uma flor. Isso é uma flor? Tá vendo, pessoal? É isso que é retiro. Entendeu? É isso que é retiro. As pessoas não lembram de nada que acontece. Isso é uma flor? O que ela falou? Ela falou que não. Uhum. Ela falou, pronto. Obrigado, Sueli. Sua participação foi maravilhosa. Deixa eu ver se o Fred vai. Deixa eu ver se o Fred vai continuar comigo me lembrando. Obrigado, Sueli. Gente, as palmas para a Sueli, a participação especial nessa noite de hoje. Você veio com a caravana de onde? Da Bahia? Com a caravana da Bahia. Aí eu falei assim, isso é uma flor? Ela falou, não. Ou sim. Eu não lembro o que ela respondeu. Foi não, porque não era. É. Eu só sei que, tipo, aconteceu que a gente foi tentar abrir a flor e a flor se despedaçou toda. Porque não estava na hora dela abrir. E mesmo assim ela continuava sendo uma flor. Todos nós somos uma flor. Algumas dessas flores não estão prontas para abrir. Algumas dessas flores estão abrindo. Algumas dessas flores estão abertas. Algumas dessas flores precisam de várias coisas ainda para que se nutram. Ó, Fred, obrigado. Palmas pro Fred também, que o Fred também deu um gás aí. Obrigado, Fred. Só que, o que as pessoas fazem? As pessoas, muitas
muitas vezes querem adiantar esses processos. Muitas vezes elas querem se colocar em lugares que naquele momento não seriam lugares para que elas estivessem. Porque se eu sou uma flor e talvez aquele meu caule ele não esteja tão forte, se bater um vento eu caio. Se eu não estiver preparado para abrir naquele momento, vai chegar um bicho, um inseto, qualquer coisa e vai me tirar dali, vai me quebrar, vai me colocar uma praga, vai vir uma praga, vai. Eu não estou pronto para aquilo. Então eu preciso ter a certeza, como flor, de que todo esse ecossistema que compõe esse ser natural que eu sou esteja funcionando. Eu preciso saber que eu faço parte de uma raiz, de uma terra, que eu faço parte de uma folha, que eu faço parte de um tronco, que eu faço parte de um fruto, que eu sou também uma semente, para que eu me respeite como flor, para que eu entenda em mim toda essa verdade em cada pétala do meu ser. E quando eu compreendo essa flor do espírito, que é todo o ecossistema de flores existente, eu compreendo a flor da vida em mim. Eu compreendo todas as cadeias da dualidade que me prendem para que eu verdadeiramente seja livre. Porque dentro de uma escala do micro para o macro, onde toda a existência de Deus é em mim, ela se perpetua também através de mim. E toda essa geometria sagrada de ouro que flui em tudo que somos é a pura manifestação da fonte agindo em perfeita harmonia em cada partícula do meu ser. Daí vem o seu medo de não dar certo. Daí vem o seu medo de não ser aceito. Desse lugar onde existe separação. Desse lugar onde existe luta. Desse lugar onde você se coloca como um. Não um com o todo. Um sozinho. E toda essa construção do que somos nós
é atomicamente programada para que seja a manifestação da perfeição aqui no planeta. E esse caminho da perfeição existe. Mas ele não é o que você imagina que seja um caminho da perfeição. Ele é exatamente o caminho que você não imagina que seja da perfeição. Porque somente na hora em que você está relaxado, rindo, brincando como a criança que você se dá conta do quanto é maravilhoso estar vivo e experienciar a vida. O resto é uma construção de querer ser aceito, querer fazer parte, querer pertencer, desejar ser, desejar. O caminho da perfeição é tão simples, mas tão simples que passa desapercebido. E mesmo que se existisse um caminho e existisse uma direção e existisse uma norma a ser seguida, um processo a ser perseguido, cada um iria fazer do seu jeito. Porque dentro da concepção do dois, cada um é um. Quando na realidade, retirando esse véu da autoignorância, o que só sobra são flores. E cada vez mais flores. E flores dentro de flores, e flores com flores, e flores em progressão de flores. Progressivamente, constantemente, em contínua expansão, flores. Só que como estamos corrompidos pelo desejo de ver face a face e não por inteiro, nós vemos as flores como nós achamos que elas são, ou como queríamos que fosse. E tudo isso é uma construção. Tudo isso é uma construção mental. Tudo isso é uma construção para que se separe cada vez mais do que é o estado natural do ser, para que te separe cada vez mais do outro, para que te separe cada vez mais de si mesmo. É sempre, claro, sobre quem é você, mas é muito mais sobre quem pergunta do que quem está querendo a resposta. Para que você quer essa resposta? Para quem você está querendo essa resposta? Qual a função dessa pergunta para você? Hoje eu recebi uma mensagem linda que eu vou ler para vocês. Eu coloquei no meu, sei lá, no que eu fiz. Acho que foi no meu Instagram.
Foi a Ana que me mandou. Coloquei no blog também. Tá no Face. Tá no Face também, né? Cadê? Pronto. Hoje, para quem não sabe, é Guru Purnima, lua cheia de Buda, né? Dentro do campo... Eu falei Buda, mas é porque tudo é Buda. Dentro dos ensinamentos do que é o védico, é um dia para que você esteja com seu guru em gratidão e esteja em gratidão e agradeça e se banhe da luz do seu guru e das graças do seu guru. E aí a Ana me mandou uma mensagem, ela tá até online aqui agora, eu nem sei se ela tá online aqui no coisa, mas ela tá online aqui no WhatsApp. Ela me mandou um texto muito lindo que tem muito desse chamado. Dentro dessa simplicidade, né, do que é a flor, e dentro dessa simplicidade de quando a gente fala despertando virtudes, a gente fala da semeadura das virtudes, que todos já têm as sementes, então a gente sempre leva para um lado cada vez mais natural. E percebe que tudo que é natural é bonito, e é bom, e é simples. Não é inalcançável, não é inatingível, não é fenômeno, não é nada disso. Não é o quanto de luz você está vendo em mim, não é isso. É o quanto de acolhimento e amor você se dá por si só em cada momento em que você tem de reflexão consigo mesmo. E é só isso, porque luz por luz, tudo é luz. Amor por amor, tudo é amor. Não existe falta de luz ou falta de amor. Nada disso existe. Essa não é a mensagem, isso eu estou falando com vocês, tá? Agora eu vou ler a mensagem para vocês. Ela mandou assim: teu coração foi chamado a ser um jardineiro nos jardins de deuses, e com as sementes das flores que nasceram em teu interior, gerar mais vida e mais bem. Vai, e não tenhas receio de anunciar, distribuir e multiplicar o que recebeste. Vê cada alma como uma flor, sedenta de Deus, e verte sobre ela a água que transborda de ti, quando estás unido ao Pai. Para que pudesses crescer, um jardineiro de Deus semeou em teu interior o amor. Agora, filho, aprende tu também a ser um jardineiro neste tempo. Tens a minha bênção para isso. Teu pai e amigo, São José Castíssimo. Essa é uma mensagem de São José para Jesus, muito linda por esses tempos. E você pode perceber que toda a simplicidade da divindade, ela é representada pelo que é palpável, pelo que é natural, pelo que é um caminho real a ser traçado, a ser trilhado, a ser construído, a ser vivido, a ser de certa forma experienciado. E essa construção, você pode ver que uma mensagem dessa, eu nem sei de que ano foi, provavelmente se a gente jogar no Google a gente acha de que ano é isso e tudo mais, mas ela vai estar sempre em consonância com todos os ensinamentos da luz, sejam esses ensinar-luz que estão seguindo algum livro ou não, alguma religião ou não, alguma crença ou não. Porque todos esses ensinamentos, que são ensinamentos que a gente fala dos que estão disponíveis, que são os que estão no acástico, eles estão disponíveis a quem verdadeiramente se torna um vaso límpido para se purificar e poder receber. Mas você vai receber com uma função. Qual a função de você receber a luz? Qual a função dentro do seu coração de receber a graça?
Qual a função verdadeiramente de se libertar de algum padrão ou de algum sofrimento? É dessa forma que existe a autoinquirição, é dessa forma que se dá o autoconhecimento. É dessa forma que se dá a mais pura manifestação da presença em você. É quando se cessa o desejo por ser. É quando se cessa toda essa busca pelo conhecimento. Aonde não existe pergunta, aonde não existe resposta, só existe o que existe. E dentro desse silencioso e vazio ser que perpetua toda essa criação, que se manifesta a mais pura divindade que já é você. E nesse movimento que nós criamos dessa purificação pelo serviço, o que isso faz com você? Isso faz com que você cada vez mais vá purificando as suas atitudes, purificando as suas intenções, purificando o seu saber, purificando toda a influência externa que ainda paira sobre o seu ser, para que de alguma forma você vá relaxando e vá se entregando e vá se rendendo a isso, para que perceba verdadeiramente o caminho que você tem que trilhar, que você tem que traçar. E uma outra mensagem muito bonita que eu peguei hoje porque esse dia ele é um dia bastante interessante, bastante especial. E eu respondi a Ana com um texto muito bonito que chama A Graça do Olhar do Guru. Esse eu não publiquei. Esse eu vou ler para vocês aqui. Foi o olhar do Mestre único que revelou a existência eternamente brilhante, a natureza do eu, dentro do meu coração como minha própria experiência, de modo que acordei em uma consciência muito mais ampla que o estado normal de vigília, no qual a ilusão causada pela consciência dividida da mente é completamente destruída. Quando a prisão sombria da escravidão mental desmoronou e desapareceu, eu me tornei o seu servo, encontrando uma vida alegre no céu aberto da sua graça ambrosial. O nó que prendeu minha consciência ao corpo físico foi fragmentado pela espada brilhante do olhar do meu mestre e não existia mais. Quando, com a infalível flecha do seu olhar, meu guru, o Senhor Supremo, separou o nó entre meu corpo e a minha consciência e a minha mente, transformada no céu supremo da sua graça, tornou-se clara e radiante o engano da amarga escravidão mundana, desapareceu e a verdade que vi então era o meu próprio ser. Separando a ilusão da consciência e o insenciente, que é a mente perplexa e errante, o olhar agudo que concede a graça da grande joia, Guru Ramana, foi consumado em mim como extensão da graça, Maunahara, de modo que a tristeza do nascimento que deriva do autoesquecimento foi inteiramente abolido. Subjugando-me e colocando sob seu controle, ele chamou minha consciência para si mesmo com o irresistível ímã da sua graça. Das profundezas da sua mauna, que é o sagrado silêncio, seu olhar gracioso separou o nó dos desejos ruinosos do meu ego em um instante. Quão grande é o poder do seu olhar penetrante! Perdido na roda infrutífera do nascimento e da morte, eu me rendi diante dele, para ele, que meu mestre e meu coração se tornassem claros e serenos através do seu olhar gracioso. Então, através da prática espiritual, eu abracei seus pés sagrados como verdadeiro caminho, me fundi com a natureza do real, de modo com que o erro desastroso, esse de esquecer a minha verdadeira natureza, não existia mais. Por meio do esquecimento, que surgiu com o erro de não saber o que verdadeiramente eu era, o que era real,
Eu me diverti com a existência ilusória do corpo físico. Mas o Senhor, através do seu olhar de graça, uniu-se à minha consciência e me trouxe a harmonia com a verdadeira existência, a plenitude do céu aberto. Essa existência do eu. Através do olhar doador de graça do Senhor, do qual sou totalmente indigno, o truque mágico, milagroso e maravilhoso da ilusão do mundo desapareceu. E quando tanto a escravidão quanto a libertação desapareceram como um devaneio, eu me fundi ao estado do ser, que é a minha própria natureza radiante. Eu fui um tolo erudito. Minha mente defeituosa não sabia de nada até eu morar com ele, cujo olhar encheu meu coração com a luz da consciência, morando naquele gracioso estado de paz cuja natureza é mauna, tão difícil de obter e conhecer. Entrei em união com o estado imortal do conhecimento da realidade. Shiva Ramana, cuja forma graciosa é o ouro mais puro, veio atraindo meu eu perverso para ele e me fazendo seu servo. Sob seu olhar, a verdadeira consciência se manifestou como amor divino através da realidade pura e brilhante da sua natureza, cuja forma é a felicidade suprema. Essa é a graça de estarmos fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Essa é a oportunidade real de despertar. Essa é a oportunidade real que você tem de parar de dar volta. Essa é a oportunidade real de descobrir si mesmo. A real essência do ser, a sabedoria divina. Só que é necessário entender quem está buscando por isso. E por que está buscando por isso? Para quem está buscando por isso? Porque se você busca o autoconhecimento para parar de sofrer, e a intenção é porque você não aguenta mais sofrer, você está indo pelo medo. E toda a base construída do que você está chamando de autoconhecimento, que vem pelo medo, só vai trazer o medo. Só vai trazer o que é desconhecido ou unnatural, o que não é o natural, o não realizador. Quando você se coloca em sua profunda essência, clamando para si mesmo, por dentro de toda a compreensão misericordiosa e da compaixão disponível a todos nós, quando você clama para si a sua libertação pelo amor, somente o que é o amor chega até você. E dessa forma, tudo que é natural e tudo que é realizável se realiza em você. Essa é a autorrealização. É quando esse véu ele não precisa ser removido, ele não precisa ser mexido, ele não precisa ser danificado. É quando esse véu simplesmente toma o rumo dele. É quando pura e simplesmente acontece o que acontece. E não existe absolutamente dúvida alguma sobre isso.
Não existe dúvida sobre absolutamente nada. Quando se tem a consciência da divindade que se é. Por muitos momentos, nos processos de despertar, na caminhada, porque foram vários, e cada um mais lindo que o outro, cada expansão mais maravilhosa que a outra, cada luz mais brilhante que a outra, cada sensação mais sensacional do que a outra, cada estado de vazios excepcionais, ascensões maravilhosas, quando na realidade são apenas movimentos, impulsos do espírito, movimentos ascensionais, movimentos progressistas, para que, de alguma forma, te faça reconhecer algo. E era engraçado, porque em muitas dessas vezes eram sensações tão maravilhosas, cosmicamente falando, orgasmos cósmicos tão maravilhosos, que eu falava assim, meu Deus, é isso. Meu Deus, é isso. Mas não passou. Passou, não é isso. E outra, se eu tenho dúvida, não é. Se eu tenho qualquer dúvida sobre o meu processo, eu não estou em nenhum lugar. Ou estou em algum lugar que eu gostaria de me colocar. Não existe dúvida quando existe o não dois. Quando ainda existem dois, existe dúvida. Porque irão ocorrer escolhas e as escolhas ocasionarão em sofrimentos. Não existe absolutamente nenhum questionamento a ser feito quando se é verdadeiramente. Absolutamente o estado de presença é uma constante presente no agora. Essa é a libertação. A libertação é a pura manifestação do ser. Não costumo ler, não costumo ver, não costumo nada, mas fica... Jo Helmans colocou aqui. Como você sabe que está puro diante da essência? Não da sua, mas da essência do que é. Então, é exatamente sobre isso que eu acabei de falar agora. Você sabe. Não é como se sabe, você sabe. A pergunta veio por causa do texto. Ah, ok. Que eu estava ouvindo o texto e nesse momento veio uma tensão e eu queria entender do texto que você leu. É mais ou menos isso que eu acabei de falar agora. É mais ou menos isso que eu acabei de falar agora. Né? Não existe espaço para dúvida quando se está em Deus. Não existe espaço para absolutamente nada do que ocupe um espaço vazio, porque é o vazio que é tudo que é. Então, se existe uma lacuna, existe algo que não está fazendo parte do que é natural. Basicamente é isso. Sobre caminhos, sobre estados, aí existem várias religiões, crenças que colocam inúmeras etapas. E se você for percebendo
não se deixando levar por elas, mas se você tiver uma maturidade espiritual para querer entender um pouco mais sobre o teu caminho, vale a pena até você dar uma lida sobre alguma delas, para entender de etapas, de expansão de consciência, iluminação espiritual, etc e tal. E você vai conseguir se encaixar em algum deles, assim, você vai perceber que tem alguma coisa que está meio parecida com o que está acontecendo na sua vida agora. Não para te animar e nem para te desanimar, né? Mas é só uma dica que pode ser muito interessante se você achar que está num estado de maturidade espiritual suficiente para pegar e ler alguma coisa nesse sentido. Nesse sentido, né, que eu estou falando agora, não estou falando pegar para ler por ler ou nada desse jeito, né? Mas é bem interessante, até. Joelma depois lê no budismo sobre, eu não sei qual é a pronúncia, não sei se é Shunyata, Shunyata, uma coisa assim nesse sentido. Acho que escreve S-H-U, tipo Su, aí Nyata, uma coisa assim. Depois a gente pode pesquisar junto, vai ser interessante você ler. Então, pessoal, se tratando dessa flor que somos nós, dessa revelação que somos nós, cabe somente a nós desvendarmos esse mistério do eu. Desvendarmos esse mistério dessa pura essência que torna tudo real. Nos cabe a nós assumirmos a responsabilidade, sermos autorresponsáveis por todo o movimento, por todo o processo desse autoconhecimento tão necessário à purificação do eu. Não porque você seja sujo, não é isso. Eu já falei isso milhares de vezes, vou repetir. Não é porque, ai, nossa, aí tem que se purificar, por quê? É o que eu estou comendo, é o que eu estou bebendo, é o que eu estou pensando. É uma junção de tudo, né? Mas vamos parar para pensar que a gente não está falando de purificação no sentido de santidade. A gente está falando aqui de uma purificação no sentido de reais intenções consigo mesmo. Né? Você pode fazer absolutamente tudo o que você quiser na sua vida. Eu estou aqui para lembrar vocês que a fonte ama a todos da mesma forma e que você de nenhuma forma é julgado por qualquer coisa que seja. Seja pelo teu sexo, pela tua cor, pela sua crença, seja pela tua opção sexual, da forma como você vive, o que você bebe. Nada disso, nada disso, nada disso está sendo levado em consideração com a palavra de Deus. Isso tudo está construído pelo homem a fim de controle e regulamentação da legislatura mental, uma coisa nesse sentido, para que realmente se feche o cerco e o ser humano se torne cada vez mais escravo. Não do sistema, o sistema, vamos acabar do sistema. Não, o sistema desse controle construído, muito bem construído, que escraviza toda a humanidade. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel é tirar um pouco dessa venda dos seus olhos para que você perceba, margeando isso, o que flui, consiga sentir, consiga enxergar que algo diferente é necessário ser feito. Essa é a purificação. Esse é o caminho da purificação. Talvez, se eu desse um pouco mais de atenção a alguma coisa, eu percebesse que realmente pode ter algum sentido isso. Realmente pode ter algum sentido tudo isso que está sendo falado. Talvez possa ter algum sentido tudo isso porque coincide como eu me sinto, coincide como eu me vejo, coincide como eu me amo. E essa flor, que é você, dentro dessa pureza, e você pode ver a entrega da história de São José, e aí ele assina, né, São José castíssimo. Você pode ver que nem casto ele é castíssimo. Você pode ver dentro dessa história de pureza e aceitação que toda representação onde você vai ver a figura desse tão grandioso ser, que a gente está tocando no nome dele aqui de novo. Hoje tocamos no último atendimento coletivo, quando o Marcos trouxe
a ideia de Saint-Germain. São José foi uma das encarnações, também de Saint-Germain. Você vê que São José está sempre representado com um lírio na mão. É o símbolo da pureza. É o símbolo da manifestação do que é manso. E lembra do que a gente fala? E que está escrito nas Escrituras Sagradas? Que o mundo é dos mansos. Está escrito isso. Está escrito que o mundo é dos mansos. O mundo é daquele que não está sob controle da comparação, do julgamento. Se você não está em competição, você está somando. Você não está dividindo, você não está subtraindo, você está somando, você está em soma. Então o manso soma. Manso soma. Tá vendo minha mãozinha? Manso soma. É a mesma palavrinha. É a mesma coisa. Daí vem a purificação. Você está somando? Ou você ainda está no movimento da luz, mas está querendo competir? Você está querendo ser? Você está querendo pertencer? Você está julgando? Ou você baixou completamente a sua guarda para que você esteja exposto? É por isso que o mundo é dos que somam. Porque somente com a pureza manifesta em você mesmo, somente com essa pureza manifesta em você, que você vai conseguir passar por aquele buraco da agulha. Lembra do buraco da agulha? É mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Camelo é aquela corda de navio bem grossa. Não é um camelo bicho, não. Camelo é a corda. É mais fácil uma corda daquela grossura passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Já falamos sobre isso, vou repetir. Porque calha aqui sobre as flores. Somente nesse estado de pureza, dessa não competição, dessa mansidão, do servir, por estar em amor, por querer ser, por se entregar a ser, você não carrega absolutamente nada. Você não deseja carregar absolutamente nada e por isso você se torna liso para passar naquele buraco da agulha. O rico aqui não é o rico de riqueza. Você pode ser extremamente rico de riqueza e extremamente pobre de espírito, ou extremamente rico de espírito e pobre em riquezas. O rico que não entra no reino dos céus é o que está querendo levar todos os seus pertences para passar pelo buraco da agulha. Esse é o rico que não entra no reino dos céus. É o que não se desapega do que tem, para que deixe pelo caminho e passe por esse caminho tão estreito, tão estreito, tão estreito. O caminho da consciência, o caminho da real presença, o caminho de verdadeiramente ser. Então entenda. Deus não quer ver ninguém chorando. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Deus não está se divertindo com quem está deixando família, morrendo ou sendo assassinado. Não. Vou lembrar vocês, Deus não é homem. Ele verdadeiramente não se importa dessa forma que vocês imaginam com isso. Porque ele não está lá sentado num lugar falando assim, ai, coitado do fulano escorregou. Não, porque se ele sofresse com isso, você vai concordar comigo que ele nem deixaria que essas coisas acontecessem.
Você acha que ele ia viver sofrendo no mundo em guerra, sofrendo com criança morrendo? Claro que não. Claro que não. Se foi ele que criou isso tudo, se todo esse programa só funciona por conta dele, se nós já falamos que só cai uma pétala de uma flor de uma árvore com o consentimento dele, se ele tivesse sofrendo com isso, isso já teria acabado há muito tempo. Não é assim? Você é dono do jogo. Tá todo mundo fazendo o que você não quer. Agora eu falo, não, parou, o jogo é meu. Ninguém brinca mais. Né? Ou seja, essa consciência é uma consciência do ser humano egóica colocando o eterno para olhar para cada um de nós e falar assim: mal. Você não vai entrar no meu reino. Você não. Quem fez isso? O homem. O homem que se separou de Deus. Para sermos flor, basta nos reconhecermos flor. Basta agirmos feito flor, reconhecermos no outro a própria flor. Entendermos que toda essa malha construída de flores forma uma árvore maravilhosa, forma uma mandala de luz sem igual. E que tudo isso é maravilhoso porque tudo pulsa dentro de todo o silêncio da manifestação. E pulsa no fluxo constante de toda a divindade. Nada do que está fora disso é melhor ou pior, e nada está fora disso, nem dentro disso. Tudo é isso acontecendo. Imagina um grande cobertor de flores coladinho uma na outra, brilhante, fazendo assim, ó, tá vendo isso acontecendo? Esse cobertorzinho fazendo assim. Esse é o universo, isso é Deus, isso é você, isso é a mesma coisa acontecendo. Não há diferença. Agora, tem umas flores que estão querendo abrir antes, umas que estão querendo abrir depois, umas que não abriram, umas que murcharam, umas que caíram. Umas viram flor, outras viram fruto, umas ficam amarelinhas, umas ficam vermelhinhas, mas é tudo flor da mesma forma, fazendo o mesmo trabalho lindo e perpetuando toda a criação. Não há dúvidas quando se está em Deus. Não há dúvidas sobre caminho, não há dúvidas sobre escolha. E você sabe disso. Quem coloca dúvida na sua cabeça são as condições externas ao qual você está vivendo e se identificando. Porque você sempre sabe o que você tem que fazer. Você não faz porque não quer agir. Ah, mas eu não quero agir, você não sabe como é que é a minha vida. Pois é, nem preciso saber. Você não fez porque não quer agir. Você pode dar desculpa que você quiser. Não faz porque não age. Mas você não sabe como é difícil. Não, não sei, não preciso fazer. Mas se você sabe, você já deveria ter agido. Ou seja, você sabe. Você sempre sabe. Mas se identifica com o que imagina ser. Constrói uma história em cima dessa flor. Cria todo um frufruzão em cima disso tudo. Aí você vira a flor bambambam da balachita. Depois fica difícil manter essa máscara, né? Pesa. A flor do espírito é verdadeiramente todo o conjunto do que é você se manifestando
em perfeita e contínua expansão, em progresso e evolução espiritual, a fim de que você, por si só, floresça, dê frutos e semeie novas sementes. Uma linda noite para todos, muita gratidão pela presença, um namastê maravilhoso, uma linda lua cheia de Guru Purnima para todos nós, para que todas essas bênçãos recaiam sobre todos nós em multidimensões, em multiníveis, em infinitas frequências, a fim de que todos nós sejamos banhados pelo amor infinito do Pai Celestial, do Eterno em cada um de nós, para que nós, de certa forma, removamos os véus da nossa autoignorância, para que sejamos dignos de todas as promessas do Buda, do Cristo e de todas essas digníssimas e maravilhosas manifestações do que somos nós aqui no planeta. Um lindo namastê, uma linda noite, muitas bênçãos, bênçãos e bênçãos. Abençoados sejamos todos nessa graça do Divino. Namastê.